Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje começando a semana, né, dia 21 de agosto, segunda-feira. Vamos ver o que está acontecendo pelo mundo e o que pode impactar aqui no nosso Ibovão da Massa, beleza? Ibovespa aí que na sexta-feira deu uma alegria, né? Deu aquele suspiro, 0,37% de alta, fechando ali acima dos 175 mil pontos. Vamos ver o que pode acontecer. Depois a gente vai fazer uma leitura aqui gráfica para entender como é que está o comportamento do Ibovão, beleza? Bom, quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise. E se você ainda não tem conta na XP, aqui na descrição tem um link de abertura de conta, não paga nada, não tem taxa de manutenção. Assim que aparecer na minha base de clientes, vou entrar em contato contigo para que a gente possa marcar uma reunião para eu entender qual é o seu perfil de investidor, qual é o seu momento de vida e quais são os seus objetivos futuros. Aí a gente vai fazer um plano, certo? Para poder montar uma melhor estratégia para que você possa atingir os seus objetivos patrimoniais, beleza? Bom, e se está chegando agora aqui no canal, se é novo aqui no canal, clique em se inscrever, ativar o sininho de notificação para ficar atento a todo vídeo novo que chegar aqui. E também não deixe de dar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e pode usar aqui os comentários para tirar dúvidas, para fazer até mesmo críticas, sem faltar com respeito, obviamente, que serão sanadas assim que possível, beleza? Bom, então vamos seguir aqui agora com a nossa pauta, né? E a gente vê ali Ásia e Pacífico fechando sem uma direção única, né? A gente vê a... Eita, cadê? Vambora. Achei aqui. Pronto. Bom, a gente vê ali Ásia sem uma direção única, nós tivemos ali Nikkei no Japão fechando com 0,37% de alta, Kospi da Coreia com 0,17% de alta, e nós tivemos aí Tailândia com 0,44% de alta. Agora, no lado negativo, nós temos aí Hang Seng, né, com 1,82% de queda, com 1,24% de queda nós tivemos ali Xangai, e nós tivemos a Austrália também com 0,44% de queda. Bom, olhando nesse panorama geral ali na Ásia, as ações, né, que fecharam, os índices que fecharam no campo positivo, foram muito impactados pela liquidação que tivemos na semana passada, né? Então, quando a gente olha uma forte liquidação que foi muito impactada pela desaceleração e a crise imobiliária na China, fez com que algumas ações ficassem baratas. Então, se está barato, os investidores também não são bobos e vão lá e começam a comprar e levaram os índices para cima. Show? Então, teve muito impacto ali, ações de tecnologia, por exemplo, pela Ásia, ações de farmacêuticas também ali pela Ásia, então isso acabou levando um pouco mais os índices para cima. Agora, o setor imobiliário ainda é um problema, né? Olhando ali para a China, ainda mais as empresas que têm essa relação ali com o setor. Essas ações continuam pesando um pouco mais. Por parte do PBOC, que todo mundo estava esperando uma ação, né, do Banco Central Chinês, houve essa semana, né? Houve agora, essa semana, ó, houve ontem, essa madrugada, ontem à noite, né? O PBOC teve o corte da LPR, né? Que é uma taxa de juros de 1 ano e de 5 anos. Então, a de 1 ano teve o corte de 10 base points, né? De 3,55 para 3,45. O mercado esperava um pouco mais. O mercado estava esperando aí na casa de 5 base points, certo? Então, o mercado não reagiu tão bem assim, entendendo que esse corte não vai impactar tanto na questão da retomada do mercado. E a taxa de 5 anos ficou inalterada. Essa taxa de 5 anos teve até mesmo uma discussão, olhando ali pelos analistas, o que os analistas estavam mencionando. Nessa taxa de 5 anos, se houvesse algum tipo de corte, poderia impactar tanto no yuan, né, na desvalorização do yuan, quanto também impactar na desvalorização de alguns imóveis. Então, isso também não seria tão bom assim. Bom, então China está ali numa linha muito tênue, e aí também aquela questão, será que os 10 base points vão dar resultado? E os 15 base points dariam muito mais? Enfim, essa expectativa do mercado é que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque o mercado, ele também, uma boa parte das vezes, pode não estar tão certo assim. Então, por isso que eu falo com vocês aqui, é sempre fatos e dados. Vamos entender o que vai acontecer, como o mercado lá vai reagir, né? Como a economia chinesa vai reagir, para depois a gente tomar algum tipo de posição, beleza? Por lá, o minério de ferro já teve aí uma alta, né? A alta do minério de ferro batendo aí na casa
de 0,91% de alta, quase 1%. As ADRs das mineradoras lá nos Estados Unidos estão no campo positivo, Vale 0,89% de alta, Rio Tinto com 0,12%, né, levemente positivo, e BHP Minto também está ali 0,18% negativo. Então, BHP e Rio Tinto estão basicamente estáveis, né? Vale que está aí com uma forte alta de quase 1% a ADR lá nos Estados Unidos. Vamos ver o que pode acontecer aqui no nosso Brasilzão, beleza? Olhando o mercado europeu, majoritariamente no campo positivo, retomando um pouco a queda que teve lá na última semana, né? Porque apanhou bastante também, ainda mais com a preocupação de uma subida de taxa de juros pelo Fed. Então, essa preocupação pesou bastante, porque a ata do FONC veio muito hawkish, né? Então, isso acaba gerando um temor por parte dos investidores se iria tomar ativo de riscos ou não. Até porque, quando a gente pega a taxa livre de risco nos Estados Unidos, está beirando ali na casa de seus 4%, 4 e pouco. Então, assim, está alta e ainda tem uma perspectiva de subir um pouco mais. Isso tira um pouco mais do fluxo de capital dos emergentes, é o que aconteceu aqui no Brasil, fazendo nosso Ibovão da Massa chegar numa liquidação, primeira sessão em alta aqui no mês de agosto, né? Então, isso acontece não somente aqui, mas lá também, certo? Então, o mercado, os investidores, eles vão buscar sempre ganhar mais com o menor risco possível, certo? Então, essa é a máxima do mercado. Mas não vou dizer a máxima, mas isso seria o correto, né? Você vai buscar o melhor ganho possível com o menor risco, entendeu? Então, se você tem uma taxa livre de risco gerando um bom retorno, aí vem a questão daquela linha tênue do bom retorno para a ganância, que tem muita gente que quer 10% ao mês, 15% ao mês, e acaba caindo aí naqueles golpes de criptoativos, de falsas empresas que falam que vão fazer trade, que vão fazer dinheiro fácil. Infelizmente, a galera ou peca pelo medo, né, de não se arriscar, mas o risco controlado, certo? E um risco, uma coisa plausível, possível de ser atingida, né? Peca por esse medo, ou então vai pecar pela ganância, ou uma coisa ou outra, beleza? Bom, então as ações europeias estão ali, os índices europeus estão bastante em alta ali, majoritariamente em alta. Então, muito impactado ali pelo setor bancário, né, que acabou pesando um pouco mais na semana passada também, agora está se recuperando. E lá nos Estados Unidos e também no mundo todo, a galera vai ficar de olho no simpósio de Jackson Hole, né, que é um evento ali do Fed, onde os bancos centrais estarão lá presentes, os banqueiros centrais, outros grandes investidores, então, grandes players do mercado estarão ali acompanhando a fala das principais figuras do mundo, né, que ditam ali a política monetária, o que pode acontecer e como está hoje o cenário econômico global, porque pós-Covid mudou muita coisa. Pós-Covid mudou muita coisa. Então, a gente precisa dar aquela destravada na mente, né, e começar a analisar os dados de outra forma, certo? Porque mudou bastante coisa, ainda mais depois de lockdown, todo mundo fechado, os bancos centrais imprimiram bastante dinheiro, a relação fiscal dos países mudou, basicamente. Então, o que era antes e para o que é hoje, mudou drasticamente. Olhando assim, a gente até vê, por isso que os investidores, às vezes, até esperam uma política fiscal na China mais agressiva, porque tem até mais espaço do que nos Estados Unidos, por exemplo, né? Mas vamos entender o que vai acontecer nessa semana, né? E como os investidores vão analisar isso, beleza? Bom, vamos trazer aqui agora o nosso Ibovão da Massa, né? Nosso querido Ibovespa. Bom, botei aqui no gráfico semanal, aqui para vocês, a gente vai analisar aqui no gráfico semanal. O Ibovespa na semana deu, no último dia, né, uma alta aí de 0,37%. Isso muito impactado ainda, né, pelo cenário externo. Então, a gente vê, por exemplo, a taxa de juros, né, a taxa livre de risco nos Estados Unidos subindo, chegando nas máximas. Ali você vê aqui no nosso Brasil a gente entrando num ciclo, né, num possível ciclo de corte de juros, por exemplo. A gente vê
o problema, né, a crise lá no setor imobiliário na China, que pode vir até mesmo impactar algumas partes do setor financeiro por lá, isso acaba tirando, essas incertezas acabam tirando um pouco mais de fluxo de estrangeiros da Bolsa, né? Ainda mais dos emergentes. Porque aqui no nosso Brasil, né, aqui no Ibovão da Massa, uma boa parte dessa subida aqui foi capital externo, foi capital estrangeiro. Então, nós tivemos essa alta aqui e nós tivemos o dólar também cedendo na mesma magnitude, praticamente ali. Ou seja, a galera que trouxe dinheiro para cá vendeu o dólar, então ainda botou mais dólar no país, o dólar acaba se depreciando frente ao real, é oferta e demanda, e tomou o real para poder investir aqui, certo? Abriram posições vendidas nos juros, por exemplo, os estrangeiros, e agora, na saída, fecharam-se as posições, né, que estavam vendidas, diminuíram as posições, levaram parte desse dinheiro para lá para fora. Então, quando eles começam a tomar dólar, dólar acaba se apreciando um pouco mais, que foi o que aconteceu, voltando ali para casa dos R$5, basicamente, e o nosso Ibovão da Massa, né, as ações, cedendo um pouco mais, né, fazendo essa correção, que na minha visão, eu venho traçando sempre essa fibra aqui para vocês, né, na minha visão, é um recuo natural. Pô, Vini, mas o Ibovespa está caindo, desesperador. Gente, não se desesperem porque vocês estão comprando ações. Vocês não compram um índice, a não ser que você esteja investindo em BOVA11, certo? Ou então você pega toda a sua carteira de ações e copia o índice, né? Você vai copiar esse índice aqui, ó, essas ações, desde Vale até a Cash 3, certo? Você vai copiar esse índice aqui, porque aí a gente está falando e nessa proporção, né? Nessa proporção aqui, ó, 12,33% do seu capital vai estar em Vale, 7,19% vai estar em Petro 4, 6,46% em Itubi 4, Itaú. Então, você vai dividir sua carteira assim. Aí você está fazendo uma gestão passiva com o índice, certo? Aí, na minha visão, é melhor você comprar BOVA11, certo? E não simplesmente fazer isso com o seu dinheiro. A não ser que você veja, fale assim, porque as ações que estiverem subindo, eu vou vender. Só os seus pais fizeram filho esperto, né? De ninguém. Então, assim, muita cautela, avaliem os índices, porque, por exemplo, se vamos pegar aqui, já que a gente está com a composição do índice aberto, a gente vê aqui Vale, por exemplo, no ano já teve uma queda aí de 27,8%. Uma queda muito alta. Só que, lembra-se que eu estava falando com vocês? Na mesma magnitude que no ano tiveram ações que apanharam bastante, tem ações que se valorizaram bastante. Por isso que a diversificação, você fazer um bom stock picking é interessante, é importante para a sua gestão de carteira. Só que no curto prazo, 1 mês, 2 meses, 1 ano, a sua carteira vai ficar muito errática, vai ter volatilidade, não adianta, você está entrando ainda. Agora, no longo prazo, passou de 2 anos, 3 anos, a probabilidade de você perder dinheiro, se você comprou bons ativos a bons preços, porque preço importa, você não vai ter, a probabilidade de você perder dinheiro é muito baixa, vai reduzindo a cada passar de ano, beleza? Você vê aqui, por exemplo, Petrobras, no ano subiu 53,24%. Né? A preferencial, você vê a ordinária subindo 44%. O Marvale caiu 27%. Tá bom, por que você não comprou Petro também? É estatal, vai entrar o governo, não sei o quê. Fatos e dados, avaliem os fundamentos das empresas, avaliem os fundamentos. Né? Temos aqui Tube 4, por exemplo, subindo 10%. Temos outras ações aqui, ó. Rent 3, não tem... Todos os ativos que eu estou falando aqui, não estou dando recomendação de compra, pelo amor de Deus, tá? Não estou dando recomendação de compra nem de venda de ativos. Só estou mostrando para vocês que vocês não estão comprando índice. Então, se o índice está corrigindo, avaliem como está dando oportunidade para vocês nos ativos que estão na carteira de vocês, se vocês entendem que o fundamento estão sólidos, né, ou não. Nós temos aqui Rent 3 subindo 19% no ano. Nós temos Prio subindo 21%, BPAC, por exemplo, né, BTG subindo 30% no ano. Mais outra aqui, ó, Equatorial, subindo 19% no ano. Ou seja, é fazer o trabalho, não adianta. Para ganhar dinheiro, tem que trabalhar. Se você não fizer o trabalho,
entre em contato com o seu assessor de investimentos para que ele possa te auxiliar a fazer esse trabalho, até porque nós estamos aqui para isso, pelo menos a forma como eu trabalho e toda a nossa equipe na Cashwise trabalha, né? Fazendo acompanhamento constante, mensal, estamos em constante contato com todos os nossos clientes, beleza? Com todos os nossos clientes, para a gente não deixa o cliente navegar sozinho por esse mar, né? Até os clientes mais experientes, nós estamos ali para pelo menos debater com eles, porque às vezes você gosta muito de mercado financeiro, mas não tem com quem conversar. Estamos aqui para trocar essa ideia com você também, para te auxiliar nisso. E com essa discussão, tanto você cresce quanto nós também, beleza? Porque a gente cresce são nos debates. Bom, esse é o Ibovespa, né? Então tem espaço aí para esse recuo. Vou botar aqui no diário para a gente ver como é que ficou. Foi uma leve alta aí na sexta-feira. O fluxo financeiro está baixo, né? Então ficou um fluxo financeiro mais baixo. Tivemos essa semana vencimentos, né? Na semana passada, vencimentos de opção, que acabou gerando um pouco mais de fluxo financeiro, mas não está sendo nesse momento, né, que o fluxo, né, o financeiro está bom, né, para o nosso Ibovespa. A gente precisa de dinheiro novo para o Ibovespa para ganhar mais fôlego aqui. Olhando as commodities, nós temos aí WTI subindo, né, na casa de 81 dólares e 42 cents, pode ser bom aqui para a nossa petrolífera. Brent também subindo 85 dólares e 56 cents. Isso então pode impactar aqui na nossa querida Petro, né, até porque teve aí o reajuste dos combustíveis. Isso pode vir a dar essa continuidade. Vamos ver como é que está aqui, já que o Petro está aqui, né? Está ali basicamente na sua máxima histórica, né? Querendo chegar ali nos seus 32 reais, que foi sua máxima. Se romper essa máxima aqui, tem espaço para mais altas, né? Vamos ver. Nós temos aí Banco do Brasil também, sugerindo uma mudança, né, nessa correção aqui, sugerindo uma alta. Então, se quebrar essa região aqui dos 48, aqui, né, chegando aqui, rompendo os 49, tende a vir aqui para os R$ 50,50. Vamos ver, pode até ganhar mais força e vir para os 52. Seria excelente, né? Excelente. Ah, mas Banco do Brasil é uma estatal, que não sei o quê. Gente, fatos e dados. Olhem o valor patrimonial. Façam uma seguinte questão. Vejam o valor patrimonial, preço sobre valor patrimonial do Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander e botem todos ali juntos, numa planilha. Ou então pode até botar num papel. Preço P/VP. Preço sobre valor patrimonial. Avaliem ali. Depois vocês vão avaliar o lucro de todos eles. Depois avaliem o EBIT, o ROI, o EBITDA, o ROI dos bancos. Depois olhem os dividend yields dos bancos. Depois olhem os ativos totais de cada um dos bancos. E depois olhem como é que estão a questão do PDD, que é a provisão de devedores duvidosos, e olhem também como está a questão da inadimplência de cada um deles. Bota isso aí. Lista aqui na linha os bancos e nas colunas botem esses indicadores que eu mencionei. Façam a avaliação de vocês. Beleza? Bom, vamos olhar aqui agora o que nos espera no nosso calendário de hoje, né? Hoje só temos aqui o Boletim Focus, né? Isoladamente. Como eu falo, dentro dessas semanas no meio não tem muita coisa o que fazer, né? Tem poucos indicadores. Agora, o que vai gerar essa semana é o simpósio, né? Essa semana o simpósio ele tende a gerar mais movimentação, porque todo mundo vai estar com atenção lá. Beleza? Terça-feira temos aqui o Barkin, né, que vai falar vendas de casas existentes, discurso do Bullman, variação de estoque de petróleo bruto API na terça-feira. Beleza? Aqui no nosso Brasil nós temos aí as receitas fiscais. O fiscal ainda há um impacto grande, porque Lula está viajando, né? Foi lá para Joanesburgo e somente na volta que deve ter o resultado da mini-reforma ministerial. Isso pode vir a atrasar o orçamento de 2024. Então, isso pode gerar um desconforto nos investidores locais, né? Mas o fiscal pesa bastante aqui no Brasil, né? E agora o setor político
né? Sempre mantendo sua cadeira ali de destaque ainda na cabecinha dos investidores. Beleza? Na quarta-feira, nós temos aí uma série de PMIs aqui nos Estados Unidos, né? Aqui nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, composto de serviço industrial, variação de estoque de petróleo bruto na quarta-feira. Nós temos na quinta, encomenda de bens duráveis e pedidos iniciais de seguro-desemprego por lá, né? Mercado financeiro, mercado de trabalho norte-americano, né? O Índice de Atividade Nacional de Chicago. E na sexta-feira, confiança do consumidor aqui no Brasil, transações correntes, investimentos estrangeiros diretos aqui no Brasil e a nossa inflação quinzenal, né, que vai sair às 9 horas da manhã, isso na sexta-feira, beleza? E aqui nós temos aí o simpósio, né, de Jackson Hole. Então isso acaba pesando, né? Isso, as atenções do mercado vai se voltar mais para o Jackson Hole, porque a gente vai falar ali de política monetária. Beleza? A gente não, eles, né? Certo? Bom, um bom dia para a galera, uma boa semana, muita atenção com o capital de vocês, evitem agir com emoção e sempre olhando fatos e dados e fundamentos. Primeiro fundamentos, depois você olha o preço que o ativo está. Beleza? Então, forte abraço, pessoal, e até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!